lado, né? Nós vamos ter um painel cujo tema é onde estão os empreendedores, que a discussão é por que os investidores dizem que não acham bons projetos e, do outro lado, por que bons empreendedores com bons projetos não chegam até os investidores. Então, eu vou chamar a composição desse painel, a Maria Rita Espina Bueno, diretora da Anjos do Brasil. Uma salva de palmas para ela. Ela que vai conduzir o painel. Super power, né? Vou chamar o Francisco Valim, da Bambuzar, investidor. Cadê o Francisco? Está aqui, por favor, uma salva de palmas para ele. Vou chamar também o Marcos Vinícius, secretário do Ministério da MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Uma salva de palmas para eles também. Fica à vontade. E vou chamar o Ricardo Politi, que é fundador do Brota, que é uma plataforma de crowdfunding, equity crowdfunding, enfim. Maria Rita, vem cá, Ricardo, salva de palmas. O painel é seu. Os microfones acho que já estão aí para todos. Tudo certo, tem aguinha embaixo e a gente sinaliza o tempo. Bom painel. Obrigada, Ana, obrigada pelo convite, obrigada a vocês que gentilmente aceitaram o painel e obrigada para vocês que estão aqui com a gente hoje. Eu espero, a gente está aqui sentado para agregar valor para vocês. Então, eu vou fazer uma série de perguntas, porque eu sou muito curiosa, tenho um monte de perguntas, mas depois a gente vai abrir, vai deixar uns 20, 25 minutos, então já vão pensando aí em umas perguntas bacanas para vocês fazerem para a gente, né? Eu sou a Maria Rita Espina Bueno, como a Ana falou, eu sou diretora da Anjos do Brasil. Anjos do Brasil é uma organização de fomento ao investimento anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação. Antes de eu passar a palavra para eles se apresentarem, eu queria saber um pouco quem são vocês, né? Então, vou pedir para quem já é empreendedor levantar a mão. Beleza, joia. E quem não é empreendedor, mas quer empreender, levanta a mão. Joia. E agora, os outros nunca querem se identificar, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta, eu vou fazer mais duas perguntas só. A primeira é assim, quem acha que tem um projeto que pode acessar capital de risco, capital empreendedor, seja de anjo, seja de fundo? Quem aqui que acha que tem? Legal. E quem que já tentou conseguir investimento de capital de risco, anjo ou fundo, e não conseguiu? Tá, e tem alguém aqui que já conseguiu investimento? A gente tem que dar um jeito nisso, né? Bom, joia. Antes de eu fazer a minha primeira pergunta, eu queria que vocês três se apresentassem rapidamente, contassem um pouquinho da história de vocês. Pode começar, Francisco, vai na sequência. Bom, meu nome é Francisco Valim, eu trabalhei 30 anos no mundo corporativo e em agosto do ano passado nós criamos a Bambuza Capital, que é um fundo que investe em startups, early stage, e a gente tipicamente ajuda elas aí até elas conseguir, como eu chamo, sair do outro lado, né? Que nem sempre é tão simples essa transição. Então a gente acompanha elas durante algum tempo e faz um investimento tipicamente um pouco maior do que se faria num early stage tradicional, né? Então, no intervalo entre um VC Series A e anjo ou até capital de aceleradora, né? Essencialmente é isso. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Eu sou formado aqui na GV, então é bom estar de volta a casa. Quando eu me formei na GV, eu fui para o setor de Venture Capital, então trabalhei num fundo fazendo análise de investimento de empresas de tecnologia. E depois eu saí e passei no concurso do Ministério do MDIC, e estou lá há 11 anos no Ministério, e esse ano, com o ministro Armando Monteiro, eu assumi a Secretaria de Inovação. Legal. Meu nome é Ricardo Politi. Recentemente, há 10 meses, a gente inovou no mercado brasileiro, tendo sido pioneiro nas operações de equity crowdfunding, que a gente pode falar um pouquinho mais futuramente, mas basicamente são as operações de investimento coletivo para empresas, para startups. É uma maneira diferente, inovadora de empreendedores como vocês buscar capital de risco, acessar pequenos investidores que, somado, conseguem contribuir e fomentar a sua ideia. E, por outro lado, também democratizar o investimento anjo, né? Então, qualquer pessoa daqui pode começar a investir em ideias inovadoras e se tornar um pequeno sócio a partir de R$1.000, R$5.000, R$10.000. Basicamente, é isso que a gente faz. Super bacana, obrigada. Vocês estão vendo que a gente está com gente aqui que é top, né?
Eu vou começar para fazer uma pergunta para você, Valim, mas eu vou citar um texto de um livro que é do Startup Nation, do Dan Senor e do Saul Singer, e eles falam no livro isso. Eles falam que empreendedorismo de alto crescimento é distinto, é diferente em usar talento especializado, de engenheiros a cientistas, a administradores e marqueteiros, para comercializar ideias radicalmente novas. Sempre que a gente fala de investimento em capital de risco, a gente está falando muito de inovação. E esse é um conceito difícil para caramba. Quando me pedem para falar de inovação, eu pulo fora, porque é bastante difícil. Mas eu acho que a gente pode explicar um pouco, e eu gostaria, se você pudesse comentar, para o pessoal, o que a gente, de capital empreendedor, de capital de risco, entende por inovação? O Startup Nation, só para quem não leu o livro, fala sobre a nação de Israel, que tem, per capita, mais investimentos de startups do que os Estados Unidos. Né? Um país de 7 milhões de habitantes. Né? Então, eles realmente são uma nação que empreende. O que nós, por exemplo, avaliamos no que é uma empresa inovadora? Então, não tem como qualificar isso, é um negócio muito difícil, então a gente criou algumas métricas internas que a gente faz quando a gente avalia um projeto. E, tipicamente, a gente passa por esse filtro para dizer, esse troço é inovador o suficiente, e aí, então, vale a pena a gente investir. Então, a gente criou 3 métricas que nos ajudam a definir o que é uma inovação sobre essa ótica. Primeiro, tem que ser diferente do que os outros estão fazendo. Né? Um outro site online de pet food não é inovador. Né? Mas o meu é diferente. Mas por que mesmo que o teu é diferente? Não, mas que o meu também vende a minha marca. Entendi. Então, não é essencialmente diferente, é muito mais parecido com o que já existe no mercado, só com um ângulo de abordagem um pouco diferente. Então, tem que ser efetivamente diferente. Algumas coisas que ou não existem, ou se existem, tem um desenvolvimento substancial que foi implementado ali, e que isso muda. Então, esse é o primeiro critério. O segundo é que possa ser escalável, né, que tem que ser capaz de gerar escala suficiente para a gente entender, né, que tem como, num médio prazo, aquele negócio, né, multiplicar N vezes. Porque essa é a esperança de todo mundo que está sentado aqui na sala que levantou a mão. Se esse negócio de você está crescendo 5%, 6%, talvez seja melhor um bom emprego. Mas se o negócio vai crescer 200%, 300%, 500%, 700%, aí vale a pena a conversa e o investidor se interessa justamente por isso, né, quando vê ali vezes. E a terceira é que ele possa ser internacionalizável. O internacionalizável ele junta, de certa forma, os 2 primeiros fatores, ou seja, ele é suficientemente inovador para mim acreditar que eu posso lançar esse troço em algum outro lugar, e ele é suficientemente escalável para que eu possa ter outros países a mesma oferta, porque ao ser internacionalizável significa que ele é único o suficiente a ponto de eu querer tentar em outros países. Às vezes, justamente porque nem sempre é possível ter uma inovação tão absoluta assim, a gente tira os Estados Unidos da conversa, né, para facilitar o internacionalizável, porque às vezes lá já está bem desenvolvido algum mercado que aqui no Brasil não está, ou na América Latina não está, ou em outros países não está, para a gente poder fazer. Então, esses 3 critérios são os que fazem com que a gente meça se é uma inovação que a gente está disposto a investir ou não. E aí, passando nesse critério, a gente começa as próximas conversas, mas esses 3 critérios são os fundamentais. Não, perfeito. Queria aproveitar o gancho, Marcos, e perguntar para você, assim, vocês criaram Inovativa, né, recebem muitos projetos, acho que foram mais de 2.000 projetos de empreendedores que passam pelo trabalho de capacitação do Inovativa. E desses projetos, assim, usando um pouco esse critério, né, de inovação, porque eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo para todo empreendedor, assim, se você quiser falar comigo um dia, só faz uma coisa, nunca me fala, eu não tenho concorrentes, porque aí entra uma nuvem na minha frente, eu não escuto nada, né? Juro, eu não escuto nada, nunca fale isso para mim, porque é um problema. Agora, o quanto desses projetos a gente consegue realmente ver, porque eu acho que esse é um dos gaps, né? Esse gap que a Ana falou, existe uma diferença entre o empreendedor que chega para a gente e diz, não, eu tenho um bom projeto, e o investidor que diz, eu não tenho um bom projeto, né? Desses projetos que vocês receberam, que você viu uma boa parte deles, o quanto que eles têm realmente um diferencial, ou quanto é mais do mesmo, né? Outra pergunta que eu queria te fazer, assim, por exemplo, o que é isso? Qualidade é diferencial? Porque às vezes tem gente que me fala assim, não, o meu produto é melhor. É isso que a gente está buscando? Como é que a gente consegue dizer para o pessoal o que a gente está buscando mesmo? Ok. Bom, essa outra pergunta é importante porque
esse jogo de gato e rato, onde investidor fala que não acha bom projeto e os empreendedores falam que os investidores não querem nada com eles, é alguma coisa tão grave que subiu para o nível de governo. Então, quando você falou que a gente criou Inovativa Brasil, eu criei? Não. Você também estava junto, porque a gente procurou a Anjos, o Nakagawa está aqui também ajudou a desenhar, e subiu no nível por quê? Porque a hora que a gente começou a receber no Ministério diversos fundos de investimento, principalmente internacionais, falando onde que estão projetos aqui no Brasil que a gente quer investir, a gente resolveu identificar o que está acontecendo. E aí a gente viu que os dois lados têm culpa no cartório. Do lado dos investidores, o que se chama de capital de risco, no Brasil não corre risco, ou corre muito pouco. Então, quando você vai para níveis de alta intensidade tecnológica, são pouquíssimos fundos no Brasil, investidores com apetite de investir nesses segmentos. E o que a gente acaba vendo é muito copycat de experiências lá fora que você quer replicar aqui no Brasil. Do lado do empreendedor, qual que é a culpa do cartório também? A culpa do cartório do empreendedor é que, geralmente, quando a gente busca esses negócios de mais alta tecnologia, que tem potencial mais disruptivo, esses empreendedores não buscam, não conhecem e não sabem absolutamente nada de negócio. A gente faz algumas perguntas de padeiro para eles, do tipo, se eu te der 1 milhão, me traz nota fiscal aqui, o comprovante do que você vai gastar esse 1 milhão, e por que você vai gastar nisso daí? A maioria trava. A maioria fala que vai querer alugar um escritório bonito, vai contratar um ou outro designer e por aí vai. Outros não têm noção mínima sequer de como validar aquele negócio. Porque, agora indo para o lado mais de tecnologia, que é o foco do nosso programa, quando a gente vai para esse pessoal de tecnologia, os caras são tão apaixonados pelo que eles estão desenvolvendo de tecnologia que eles sequer perguntaram se alguém gosta daquilo, se alguém tem interesse naquilo. Então, assim, essa é uma barreira cultural também muito forte. E aí vem a terceira parte da culpa, que é de governo, que o ambiente não ajuda, é agressivo, tem poucos incentivos para correr risco, a taxa de juros é alta, então tem outros investimentos mais apetitosos para os investidores alocarem recursos. A parte regulatória também é complicada para investimento. E aí, nessa parte, pelo menos, é o que a gente vai tentar resolver agora nesses próximos meses, com algumas medidas. Não, muito bacana. Assim, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu já tinha uma pergunta engatada que eu vou fazer para o Politi, mas aí da sua fala eu já tenho outra que eu vou fazer para o Valim. O que eu queria te perguntar, assim, Politi, uma das coisas que eu vejo, que eu acho que falta muito para o empreendedor, porque a gente reconhece, todo mundo reconhece esse dilema, né, entre dois povos que parece que não se falam, né? O investidor de um lado e o empreendedor do outro, e a gente quer justamente fazer com que existam pontes, existam canais de comunicação mais eficazes. Mas só existe comunicação quando os dois lados conseguem falar o mesmo idioma. Você acha que métrica é uma das coisas que faltam nessa comunicação entre empreendedor e investidor? É um dos pontos fundamentais? Quais são os outros pontos que a gente não consegue se conversar direito? Perfeito. Eu acho que métrica, com certeza, é uma das questões, né? Mas eu acho que o problema ele começa antes. Quando a gente fala onde... o investidor fala, cadê os bons projetos? Não tem bons projetos. E o empreendedor fala, não tem investidor anjo aí, não tem capital de risco disponível para o meu projeto. No final, acho que é tudo uma questão de assimetria de informação, né? Parece que eles não estão se encontrando, né? A gente tem um hiato aí, e é um pouco da nossa proposta da plataforma, é justamente poder conectar todos esses players, né? Desde uma aceleradora, desde um programa como Inovativa, desde grupos de anjos com projetos no Brasil inteiro, que a proposta é essa, é criar essas pontes, né? Eu faço parte, sou conselheiro do Instituto Gerando Falcões, e eu cito muito o Edu Lira, que ele fala mais pontes e menos muros, né? No caso dele, um contexto social, mas é isso, no final do dia, essa colaboração, é esse diálogo que precisa existir entre esses diversos players. A questão da métrica, né, e esse é outro ponto que a nossa plataforma preza muito, toda vez que uma empresa ela faz uma captação via Brota, a gente impõe que a cada 4 meses ela precisa reportar resultados. Né? O que é isso? É o mínimo de governança, vamos chamar, o mínimo de transparência que aquele empreendedor precisa ter para com seus investidores. Né? O investidor anjo, ele não é anjo, né, com asinha, ele, de fato, ele quer te ajudar, ele quer contribuir, ele está tomando muito risco naquele momento, mas, de alguma maneira, ele quer ver aquele negócio
desenvolver e evoluir, ele quer contribuir com isso. Então, existe um trabalho muito grande do empreendedor saber como engajar, inclusive, esse investidor e como extrair o melhor desse anjo, e o inverso também, né? Quais são as principais métricas que você precisa acompanhar, porque dado é tudo. Qualquer decisão que você toma sem ter dados, ela pode ser muito errada, né? Então, com certeza, a métrica é um ponto que é crucial, tanto no momento de você começar uma ideia e colocá-la para rodar, até depois de achar um investidor e você poder reportar ela. Eu acho isso fundamental. Assim, te faço essa pergunta porque o que eu vejo que é uma das coisas mais difíceis, e aí fica a dica para todo mundo que está aqui, é que as pessoas falam do projeto, mas não dizem tração, não dizem número, né? E o número é importante, não é importante só para o investidor, é importante para você saber se o seu negócio vale a pena mesmo ou não, né? Se é um negócio que vai crescer de verdade ou vai ser um negócio lifestyle, um negócio que é bacana, vai te dar uma renda boa, e nada contra para quem quer, né? Pode fazer um negócio que vai te dar uma rentabilidade, um salário, um prolabore legal, beleza, mas você tem que saber aonde você está entrando, porque senão você não consegue acessar, né? Olha, a primeira fala do Valim foi isso, né? A gente quer um negócio escalável, um negócio internacionalizável. Então, acho que é uma dica que está no meio da nossa fala é: você quer buscar investimento, acha quais são as métricas chaves do teu negócio, não são muitas, e procura elas. Mas agora eu quero voltar para a fala do Marcos, né, que eu não concordo muito com uma coisa, mas vamos ver o que o Valim acha, porque, afinal, eu estou aqui mais de moderadora, que é que o investidor de capital de risco no Brasil não toma risco, né? Você acha que o investidor... Eu vou te perguntar duas coisas, Valim. Primeiro, se o investidor não toma risco mesmo, está certo, está errado, por quê? E a outra pergunta que eu quero engatar aí para você me responder é: e o empreendedor brasileiro? O empreendedor brasileiro de alto crescimento, ele também precisa tomar risco? E, se precisa, ele toma risco? Como é que fica essa equação aí do que a gente entende por risco no Brasil? Eu não entendi, né, até se o Marcos pudesse explicar o que ele quer dizer com o empreendedor, o investidor não tomar risco, até porque eu nem sei como responder, porque fiquei tão assim, em dúvida o que ela está falando que... Não, eu te explico. Eu gosto assim de painel polêmico. Eu te explico. Negócios que tenham um risco tecnológico maior. Então, por exemplo, na área de biotecnologia, por exemplo, na área de novos materiais, por exemplo, na área de um novo algoritmo avançado para defesa. Eu entendi as áreas, mas qual é o risco que ele não toma? Não, que eles preferem fazer um investimento em iniciativas mais copycat, mais de e-commerce, mais desse tipo, do que necessariamente esses que demoram um tempo maior de maturação, que tem maior risco da tecnologia não vingar. Mas, Marcos, só te explicar assim, eu entendi o que você disse agora. Mas eu, obviamente, não participei da discussão que vocês fizeram, mas só te dar um dado de mercado. Esse mercado se divide em 3 grupos distintos, né? O grupo dos VCs, tá? E um venture capital típico, né, que faz cheques de 5, 10, 15, 30, 50 milhões de reais, dependendo da série, não vai investir, mas não é no Brasil, não. Não vai investir no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, em um negócio que ele não consegue enxergar alguma atração já existente. Então, quando você chegar, não tem uma tecnologia revolucionária, olha, esquece o VC precisa enxergar tração. O cara que vai fazer um cheque grande precisa enxergar tração. Caso contrário, é fundo de pesquisa. E só a empresa tem dinheiro para fazer fundo de pesquisa. O capital de risco não tem esse dinheiro, porque você não consegue, você não tem patente, você está desprotegido para esse tipo de fundo. E aí, então, sobra o outro lado da equação, né, que é o anjo, né, que tipicamente faz um investimento muito pequeno, que eu ainda né, assim, o que eu normalmente imagino assim, olha, esse investimento do anjo tem que ter o cuidado, né, porque ele pode ser o verdadeiro diabo, né, porque o cara acredita que a ideia foi, mas 100, 200 mil reais, pô, não faz o negócio nem chegar na pista, quanto mais começar a decolar. Então, essa discussão, e aí o terceiro grupo é o grupo das empresas, né, que essas, quando identificam uma tecnologia que faz sentido para elas, elas investem. Tipicamente, você enxerga isso nos grandes investidores, né? Não estão a maior parte deles no Brasil, né? Google, Facebook, Microsoft, todos a indústria de bioquímica, de farmácia, esses caras investem né, em desenvolvimento de tecnologia, mas a gente não tem muitos desses caras
no Brasil, porque isso é um investimento que ele faz, porque ele tem já uma série de fatores, como canais, marca, que ele consegue botar no mercado. Então, por isso que é muito difícil, o cara vai simplesmente botar cold cash, né, esperando retorno, numa tecnologia que ninguém sabe se vai funcionar. Você imagina que ele tenha 10 projetos desses no portfólio dele. A chance de 10 dar errado é grande. Eu não vou deixar desculpa, agora demais. vai ter a tréplica. Rapidinho, réplica rápida. Senão os caras vão dormir aí, né? Concordo com as duas últimas colocações suas. Agora, de venture capital, que nos Estados Unidos, Israel, Reino Unido, onde for, não corre esse risco, desculpa, a gente visitou, estudou todos eles, e o que eu estou dizendo não é pegada no nível da universidade, não. Eu estou falando já em empresas, já no nível de prototipagem, indo para a ponta de série, indo para scale-up, por aí vai, que tem o risco de, na hora de ir para o scale-up, que é o vale da morte da comercialização, a tecnologia já está testada, não é isso que eu estou falando. Na parte de tecnologia testada, a universidade já fez, o cara já migrou, já decidiu abrir empresa, porque já foi testada. Agora, o risco de você fazer a transição para mercado, que aí você vai no TRL, lá do Technological Readiness Level, do nível 4, 5, 6 para frente, aí é que o bicho começa a pegar. Porque é nesse momento que, sim, Israel bota dinheiro de venture capital, que gente lá no Vale do Silício coloca dinheiro, que é para fazer essas pesquisas que já foram testadas em nível de laboratório e irem para mercado para fazer a comercialização, que é a parte difícil e arriscada e cara do processo. Deixa eu falar agora, eu vou terminar vocês dois, você tem que me falar do empreendedor, que você não me falou ainda, porque senão a gente não vai passar o tempo inteiro falando disso. Qual que é o meu ponto de vista? O investidor anjo, que é o que eu mais conheço, VC também, mas eu não vou falar pelos VCs, toma risco no Brasil, sim. Qual que é a grande diferença? Né? Vamos pegar um risco, qualquer número, tá? O número não importa. Um risco 10. A mesma empresa que você fez no Brasil, você aí de camiseta preta, você de camiseta vermelha, fez nos Estados Unidos. Tua empresa tem risco 10, tua empresa tem risco 10. Tá? Beleza. Eu venho aqui no Brasil e eu vou investir na tua empresa no Brasil. Eu já tenho um risco de país que é de mais 15. Então, eu estou tomando 25 na hora que eu invisto no teu risco. Ele vai investir na tua empresa que tem 10. Ele investe nos Estados Unidos ou em Israel, que tem um risco 2. Ele está tomando um risco de 12. Então, quem está tomando mais risco? É o meu ponto de vista, eu posso estar errada, a gente discute nos bastidores. Mas vamos tá? voltar aqui Não, vamos discutir aqui. Vamos voltar aqui vamos voltar aqui para o ponto do Marcos, que eu acho que é dar um monte de dica prática para eles fazerem bons projetos. Eu quero rever esse teu noção de risco. Exatamente. Mas esse ponto aí que o Marcos colocou, para mim, é justamente fundamental. Para mim, a maior dificuldade do empreendedor brasileiro não é capital. Não é. Não é capital. Se alguém... Eu, sinceramente, assim, fico quieto quando vocês falam que tem um dilema, o capital não encontra o investidor, o empreendedor não encontra o capital. Eu não sei onde acontece isso. Né? Porque dificilmente... no cara não estão encontrando. É difícil, muito difícil. Uma forma muito diferente ele não ter sido investido. Agora, não encontrar alguém que tenha disposição para investir caso o projeto seja adequado, eu acho que ninguém pode fazer essa acusação. Então, acho que não tem esse elo perdido entre o empreendedor e o investidor. O que eu acho é que tem um elo perdido, né, entre ter efetivamente um projeto de sucesso e uma boa ideia que o cara acha que só porque ele desenvolveu é maravilhoso. Né, até acho assim, né, no nível familiar pode ser, mas quando começa a entrar num nível profissional, a discussão muda de tamanho, muda de dimensão e muda de critério de avaliação. Né, porque eu sou investidor, mas ao mesmo tempo, como a gente está no early stage, o meu cliente é o VC. É o VC de séries A, VC de séries B. Então, eu falo dos dois lados. Eu encontro os nossos principais projetos, a gente procura nas incubadoras. Né? E os nossos principais clientes, sob a ótica de capital, são os VCs. Mas eu acho que essa dinâmica não é onde eu vejo o problema. Acho que a dinâmica acontece, ela está fluida. É só ver a quantidade de gente que está fazendo isso aqui. Ó. Vocês olhem aqui no apoio institucional. Aqui, ó, mais de 50% desses logos fazem exatamente isso. Né? Ajudam empresas a encontrar capital ou capacitação. O problema é justamente o que o Marcos falou. No Brasil, é muito difícil... Olha, eu estou falando, eu vim no mundo corporativo. Né, e, portanto, eu tenho muito contato no mundo corporativo. É muito difícil para uma empresa grande no Brasil, e isso eu gostaria de sugerir para o Ministério,
aceitar o capital novo. Ainda essa semana, uma empresa revolucionária, né, uma ideia revolucionária, que tinha as seguintes características. Olha, eu vou reduzir o teu custo, aumentar a tua eficiência, aumentar a transparência, diminuir a fraude. Aí a resposta de uma grande empresa brasileira. Olha, mas vocês não têm um portfólio de clientes muito grande. Essa é a definição de startup. Então, a pessoa não está... Então, se existe um elo, né, que está faltando nessa cadeia toda, é justamente as grandes empresas brasileiras darem um voto de confiança. Que aí é que eu vejo que os ecossistemas fora do Brasil têm. O ecossistema americano é super pró-startup. Então, ele está disposto a correr o risco de botar lá na sua lista de produtos e serviços, né, ou como front office ou como back office, um negócio que não está completamente desenvolvido, não tem um business plan maravilhoso, mas que ele vai começar a testar e experimentar. E no Brasil, é muito difícil você conseguir fazer esse processo acontecer. Começa muito devagar. Então, aqui, o que tipicamente demora lá fora de 2 a 3 anos para uma startup arrancar, aqui no Brasil demora de 5 a 10. Porque para conseguir o cliente, veja bem, na próxima, mas você não tem nenhum outro cliente para me mostrar, mas aí ele vai no próximo, mas você não tem nenhum outro cliente para me mostrar, e todo mundo que é logo, que a gente reconhece porque viu na televisão. Mas esses aí demoram mais para conseguir. Então, mas essa dinâmica que eu acho que é perversa, e é justamente onde um VC não vai botar dinheiro numa nova tecnologia, sabendo que o principal usuário daquela tecnologia vai dizer para eles, não, quando você volta aqui, quando você tiver 20 clientes, todos eles na Fortune 500, aí não precisa mais voltar lá. Ele vai ser comprado, não precisa estar vendendo. Então, essa dinâmica, para mim, é onde a gente gasta a maior parte do tempo com as empresas que a gente investe. Para justamente ajudar elas a encontrar um canal no mercado, que é a parte mais difícil, porque, como eu disse, dinheiro não é a parte mais que as empresas acabam sofrendo. Claro que isso sempre é uma dificuldade, mas não é a principal dificuldade. A principal é conseguir fazer a primeira grande venda que começa a pagar as primeiras contas, né? Não vender de pequeno para pequeno, mas vender para os grandes. Eu concordo assim, completamente com o que você falou. É claro que eu também concordo com isso, que existe acesso a capital. O que eu chamo desse gap? Qual que é essa dificuldade? É que o empreendedor chega e diz assim, eu tenho um bom projeto, eu tenho uma boa ideia, e eu não entendo porque nenhum investidor quer investir na minha ideia. E eu tem que refletir, então, né? Eu acho que a gente tem que avaliar. É um problema psicológico ou psiquiátrico. Hein? Né? Se ninguém acha bonito, só eu, daí tem um problema, né? Eu acho que uma das coisas que a gente esquece também, aí eu vou pedir para o Politi entrar na nossa discussão aqui, e eu estou adorando, eu estou me divertindo pra caramba com vocês, espero que vocês também estejam aqui, já vocês vão poder fazer as perguntas de vocês também. Vou entrar só mais um pouquinho. Eu queria que você falasse que às vezes não é tão... Eu acho que às vezes não está tão claro para o empreendedor, Politi, é que esse funil é um funil grande, e não é só no Brasil, né, que entra um monte de gente e que sai um monte de gente embaixo, investido. E só quero fazer um adendo, eu adoro citar as pessoas que eu acho que falam coisas incríveis, né? E uma das pessoas que tem falado muito isso de mercado é o Pedro, que eu sempre erro o sobrenome, Weingartner, acho que eu falei certo, da Aceleratec, que ele sempre diz, assim, cliente é o melhor capital que uma empresa pode conseguir. E acho que é uma coisa que fica também para todo mundo refletir. Mas eu queria que você falasse um pouco desse tamanho desse funil, porque eu acho que talvez até na hora que o empreendedor sabe que o funil é gigante mesmo, e que é um funil, que a ponta de final é pequena, e é característica de startup isso, fica menos desesperador, né? Porque eu acho que às vezes dá uma ansiedade de não conseguir fazer a coisa acontecer, e a gente tem, acho que você pode falar disso para depois a gente entrar no assunto até da falha mesmo, que é uma coisa difícil no Brasil para o empreendedor. Legal, de fato existe um funil, né? Na verdade, quando você começa uma ideia, então você vai idealizar aquela ideia, ela é uma ideia que está no papel, você vai tirar aquela ideia, ela vai virar um protótipo, um MVP, você vai começar a rodar, vai começar a conseguir seus primeiros clientes, vai tracionar até você começar o período de crescimento, onde você, de fato, encontrou o teu mercado e agora é realmente investir para crescer. Em cada etapa desse processo, existe uma fonte de acesso a capital específico, né? Se o cara está na ideia da ideação com um PowerPoint, não adianta ele bater num VC, ou mesmo até no Valim, porque, eventualmente, não é o momento dele investir, né? A mesma coisa acontece no momento que você já está com um porte maior e você quer bancar isso tudo de grana própria, né? O empreendedor, por mais rico que ele seja, pode ser da família
Hermílio de Moraes, não faz sentido você tem que diversificar risco, você precisa agregar, inclusive, de capital social, né, networking, pessoas que estão compondo nesse time de fundadores e de investidores. Ou seja, a primeira pergunta, começou uma ideia, eu preciso captar, né? Então, bootstrapping é o dinheiro mais barato que você pode ter. Se você conseguir começar a tua operação com dinheiro próprio ou com dinheiro da tua operação, sem ter que trazer grana externa, é o equity mais barato. Às vezes até uma dívida bancária naquele primeiro momentinho, aqueles primeiros 10, 15, 20, 30 mil reais, ele pode fazer muito sentido. Né? Fazer um Friends and Family depois, então juntar, né, Friends, Family and Fools, né, porque o pessoal brinca que as pessoas que investem naquele momento inicial só pode ser ou é fan ou é muito fã ou realmente não bate muito bem, porque é um momento muito arriscado. Né? Então é interessante você saber exatamente qual é a melhor fonte, né? Então um projeto de inovação. Você tem muito capital que é focado em inovação. Você tem editais de subvenção que são focados em grana carimbado para ir para a contratação de pessoas, que é para ir para inovação, para laboratorial, para compra de máquinas. Então, existe uma série de fontes alternativas. É importante o empreendedor ele conhecer todas elas e saber qual que é o melhor momento de acessá-las e qual é aquela que tem uma proposta de valor para ele naquele momento. Né? Às vezes aquele momento não é muito a grana, é o networking. Às vezes não é a grana nem o networking, às vezes é as empresas que podem ser potenciais clientes. Né? O teu cliente, você ter o primeiro cliente, é ter o melhor investidor que você pode ter. É ter um cliente pagando pelo teu negócio. E aí você vai fazer um gancho depois com a questão de falhar. Né? Ao longo desse processo, de fato, eu concordo também com o Valim que muitas vezes capital financeiro não é o maior problema. Né? Às vezes capital intelectual, capacidade de execução, muitas vezes é o que vai impedir você. Né? Tem estudos no Vale do Silício que mostram que as empresas que receberam maior funding no momento inicial são as que mais quebraram. Então, mostrando que às vezes é bom você estar com a corda no pescoço e com pouco dinheiro, porque você é criativo e você consegue gastar da melhor maneira possível. Então, a cultura brasileira ela tem muito essa questão da falha, ela condena muito o fracasso, que é uma pena, né? Que é diferente da visão lá fora, que uma falha é visto como um aprendizado. Né? Falhou, aprendi, né? Vou para a próxima. Né? O pessoal brinca, inclusive, que os empreendedores têm mais chance de ter sucesso depois de quebrar 3 empresas. Né? Então, um pouco nessa linha que eu acho, Maria Rita. Não, super bacana. Eu queria perguntar para vocês 3, mas assim, tem que ser resposta super pontual, porque eu já vou abrir para as perguntas deles. Então, eu queria que cada um falasse uma frase, assim, o que falta para o empreendedor, tipo, se eu pudesse sumarizar, o que falta para o empreendedor e o que falta para o investidor. Eu depois falo a minha também. Pode começar. Um pouquinho mais do que uma frase, mas o que falta para o empreendedor, né, é montar um time e ter a resiliência necessária. Tá? Eu já fali, não, isso aqui não é uma reunião do AA, mas eu já fali. Tá? Eu já fali, eu já fui demitido, tá? Eu já fui presidente da Via Varejo, da Oi, da NET, da Serasa. Tá? Então, assim, e hoje invisto em empresa, né, e a gente tem um retorno brutal no que a gente tem feito. Então, tem que aguentar o tranco. Isso é um exercício de resiliência, né? É um exercício de absoluta resiliência. Única palavra aí para o pessoal. E o que falta para o investidor? Você só respondeu metade. Para o investidor? Não, o investidor, eu acho assim, o mercado financeiro é muito financeiro. Então, enquanto ele não enxerga uma planilha com claramente tendência de receita, claramente tendência de EBITDA, claramente tendência de fluxo de caixa, esquece dinheiro. Né, porque o cara não vai investir. Então, esse é o ponto que eu acho que tem um gap. Né? Se o cara não enxergou essa tendência clara, mas depois que enxergou essa tendência clara, tem que precificar caro, né? Porque aí já ficou claro que vai dar certo. Então, acho que é justamente no investidor acreditar um pouco mais, né, nessa etapa anterior. E as empresas poderiam ser grandes parceiras nesse processo. Né? E hoje não são, né, porque não acreditam, né, no risco. Vai lá, Marcos. O que falta para o empreendedor e o que falta para o investidor? Bom, já que a gente está aqui no AA, eu no fundo de Venture Capital também investi em 3 empresas, quebrei 2. Falhei 2, mas uma recuperou. Bom, para o empreendedor, pelo que a gente tem visto no nosso programa, o que falta, primeiro, é uma capacitação... Tem que ser rápido, tá? Capacitação em negócios. Segundo, procurar mentores que ajudem ele a entender o setor. Terceiro, se conectar com o mercado e perguntar se o cara quer ou não comprar aquilo.
Vai lá, você agora. Rápido. Rapidinho. Para os dois lados, investidor e empreendedor, acho que a palavra é transparência. Né? Entre empreendedores, colaborem entre si, não tenham medo de abrir informações para o seu concorrente. Às vezes essa somatória ela pode ser melhor. E a transparência na relação com o investidor é assim, não tenha medo também de trocar a experiência. Né? Troque experiência, aprenda com esse investidor e também não tenha medo, não fale em NDA, não tenha medo que roubem. Uma ideia é uma commodity. O que vai depender é o poder de execução daquela ideia. E se muito provavelmente alguém executar melhor que você, talvez ele é o cara que deveria estar fazendo a tua ideia e não você. Então é isso. Beleza, vamos lá, perguntas da plateia. Eu tenho mais um monte, então aproveitem e façam, senão eu já engato a minha. Quem tem pergunta? Levanta, e é pergunta, tá? Não é tratado, é pergunta pontual. Do mesmo jeito que eles têm que ser rápidos, vocês também têm que ser. A pergunta é rápida, a resposta não necessariamente. Boa noite. Meu nome é Leandro Dias, represento uma faculdade chamada Unipalmares, aqui em São Paulo. Gerencio uma incubadora hoje dentro dessa universidade, que é hoje o primeiro Black College da América Latina. Né? Bom, recentemente estive nos Estados Unidos discutindo a economia da discriminação, que foi tese do meu doutorado, e comecei a discutir com alguns fundos de investimento o tratamento do tema afronegócios, né, que a gente discute aqui no Brasil, numa perspectiva, né, um pouco muito distante do que é feito hoje nos Estados Unidos, né, que é bem menor a população do que a nossa. Bom, hoje a gente tem mais ou menos 700 bilhões, tá, de movimento dessa população, que representa já 50% do Brasil. 100 milhões de pessoas, e hoje, quando eu represento as empresas para os fundos de investimento, eu não consigo nem entrar na porta, porque acredita que tocar nesse assunto está tocando numa questão social e não econômica. Poxa, peraí, 700 bilhões em movimentação, metade da população, e qual é o preconceito ou discriminação para discutir o tema? Discutir o tema, não estou falando ainda de investimento. Quem que quer responder? Eu vou não, falar uma coisa. Eu quero responder. Eu não sei do que você está falando. Não, vou explicar por quê. Eu analiso business plan. O que está por trás do business plan e as pessoas é a capacidade de gestão que elas têm e da ideia inovadora que elas têm. É disso que a gente vive. Né? Se o business plan é bom, se ele tem uma unidade inovadora, se ele é internacionalizável, se ele é escalável, beleza. Né? Agora, se é um fundo social, aí eu não sei como é que eu te respondo, porque eu preciso dar retorno. Né? Então, é completamente agnóstico. Eu sou completamente agnóstico a qualquer uma dessas estereotipações, porque, no nosso caso, o que a gente vê é business plan. Sendo business plan bom, vai decolar. A gente tem aí de todas as categorias, né? Porque não é esse o nosso critério de seleção. A gente não caracterizou, né, por esse critério que você especificou. Se existe um mercado de 700 milhões, se existe... bilhões, ele tem que estar expresso no business plan. Mas é que ele tem que estar expresso no business plan como é que esta empresa específica vai conquistar um pedaço desse mercado. Recebi um business plan recentemente, um cara me disse assim, pô, tem um business plan maravilhoso. Primeiro que era fora do meu ticket, né? O cara queria 40 milhões de reais. Mas aí ele começou a explicar assim, não, é uma empresa que vai fazer aviação de carga, tarará, um PowerPoint muito legal. Eu perguntei assim, primeira pergunta, assim, qual o teu diferencial de quem já presta o serviço? A resposta dele, nenhum. Qual o teu diferencial de um novo entrante? Nenhuma. Amigão, o que nós estamos fazendo aqui? Então, é sobre essa ótica que eu analiso o negócio. Se tem 400 milhões lá, 700 bilhões, tanto mais fácil. Beleza. Próxima pergunta. Alô? Meu nome é Franklin, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, numa agência de governo que ajuda os empresários a investir no Estado de São Paulo. E minha pergunta é bem simples, eu quero saber a opinião de vocês sobre qual a principal contribuição que o Estado pode desenvolver, ou a principal ideia que a gente pode adotar para fomentar o empreendedorismo. Obrigado. Acho que o Marcos responde, né? Eu sempre falo isso, assim, eu já falei do Pedro, eu falo de todo mundo que eu acho que é incrível, e realmente assim, o trabalho que o Marcos e a equipe dele têm feito no MD, que me fez mudar um pouco a minha posição em relação ao governo. Eu falo isso publicamente, porque é verdade mesmo, mas manda lá, Marcos. Tá, respondendo a tua pergunta, acho que a primeira coisa é não atrapalhar. Então, acho que a primeira coisa é essa. Então, qualquer agenda de simplificação
que pudesse ser feito, e aí eu não digo, nesses momentos de crise, nem de redução de imposto, mas simplesmente de simplificação, o pagamento deles. Simplificar o pagamento de imposto e outros aspectos regulatórios, somente em alguns setores, acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é trabalhar como indutor e não substituir o investimento privado dentro do mercado. Indutor é o quê? É você dar ou uma cenoura bem gostosa lá na frente para o cara ir e dar um apoio para ele, ou através de medidas regulatórias que você leve a barra de competitividade. Esse, acho que assim, em termos de dia a dia do empresário, acho que é o principal. E aí o segundo, eu vou ter que vender o filme aqui, me desculpa, é do Inovativa Brasil. O Inovativa Brasil é www.inovativabrasil.com.br, e o Inovativa Brasil é justamente uma iniciativa... Ele pede desculpa porque eu não deixo ninguém fazer essas coisas, entendeu? E que o Inovativa Brasil é justamente surgiu, quando a gente procurou a Anjos e a Endeavor, como é que eu dou chance para empreendedores que estão fora dos grandes centros a terem acesso a um conteúdo de alta qualidade, dada por empreendedores de sucesso, ou investidores, ou executivos, usando tecnologia. Ou seja, Inovativa é um ambiente virtual onde você vai ter acesso a todo esse tipo de capacitação específica para negócios inovadores. Paleteria, food truck de ostra gourmet do Havaí, essas coisas, está fora. Mas se for um negócio inovador lá, está dentro. E depois dessa primeira capacitação que a gente faz, a gente abre uma segunda parte, que é a parte de mentoria. E aí a gente tem uma rede hoje de cerca de 250 mentores, que são executivos de empresas, empreendedores de sucesso, investidores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que usando a tecnologia podem ajudar a sua startup, porque eles conhecem o mercado, sabem como desenvolver empresas e ajudam você ao longo desse processo. E, no final, a gente conecta as mais bem preparadas com grandes empresas, que você tem razão, elas não sabem o que fazer com startups no Brasil, agora estão começando a querer saber e se interessar, mas não sabem nem o que é isso e não sabem nem como interagir. Mas a gente conecta mesmo assim, e a gente tem gerado negócios dentro do programa com grandes empresas, e a gente conecta eles com investidores e com programas de apoio de governo, igual você falou, que tem disponível para apoiar projetos de inovação. Então, esse é o programa Inovativa. A gente vai fazer o lançamento na Fiesp agora, dia 27, segunda-feira. Quem quiser ir está convidado, viu? É só entrar no site. E é bom pra caramba, o programa vale a pena mesmo. E, por favor, vocês estão aqui, vocês estão convidados para ser mentores também do programa, executivos que tiverem aí, investidores, sejam bem-vindos. Próxima pergunta, vamos lá, quem tem mais uma pergunta? Olá, eu sou Felipe Fajardo, tenho 18 anos. Eu e meus amigos criamos vários projetos, desde os 12 anos, vários projetos, não empresas, mas são empresas não formais. E muitos erraram e muitos deram certo. Porém, a gente tem muita dificuldade quando o assunto é formalizar. Quais são as propostas do governo para melhorar essa situação? Principalmente para quem não tem 18 anos. Porque quando você é menor, você tem as barreiras de ser menor e ainda as barreiras que o governo coloca. Só atrapalha a gente. Eu acho que a pergunta é ótima. Eu não sei responder. Eu diria assim, procura o Sebrae, que acho que eles dão uma resposta melhor do que eu. Eu não sei se alguém sabe responder bem, porque eu, de verdade, eu não sei muito. Se alguém aí puder... Formalização. Pode procurar o Sebrae. Se você quer validar seu negócio, transformar aquilo realmente num plano de negócio, Inovativa. E se for menor de... E se for menor de idade, não pode mesmo, porque se você fizer besteira, você não pode ir preso, nem ser processado e por aí vai. Mas, digamos assim, a gente fica na informalidade. No caso do Guilherme, um amigo meu, ele criou tipo um buscapé de roupas, que vai, de acordo com a pessoa vai comprando, vai ajeitando, recomendando roupas de acordo com o tamanho, para evitar ficar testando tudo. E deu muito certo a ideia. Porém, não consegue investidor. Aí tem aquele empecilho que vai crescendo devagarinho, porque não consegue divulgar, tem pouco dinheiro, mas o que entra vai reinvestindo. Aí não tem nenhuma solução, nada. Nem escola... Family, friends and fools. Lots of fools. Não, mas se você esperar uns anos, vai resolver automático. Isso é legal. Essa é a vantagem. É só esperar um pouco e resolve. Obrigado. Vamos lá, próxima pergunta. Eu gostei do se esperar um pouco, resolve. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou estudante de administração de empresas no Mackenzie, e lá na nossa faculdade a gente tem uma pré-incubadora e uma incubadora. No caso, eu estou com uma startupzinha na pré-incubadora,
Eu queria saber como é que funciona o Brota. É qualquer startup que entra ou vocês fazem uma pré-avaliação? Como funciona mais ou menos? Legal. O único grande pré-requisito, na realidade, é ter uma empresa formalizada. Desculpa, meu amigo, mas... porque, de fato, o nosso processo ele passa pela CVM, né, que é o xerife do mercado de capitais. Então, a gente trabalha com sociedades empresárias limitadas, que sejam microempresa ou empresa de pequeno porte. Basicamente, não tem pré-seleção, né? Nós somos um marketplace, a gente é o conector, a gente preza muito o princípio da isonomia, ou seja, são só critérios objetivos. Então, se algum background check mostrar que você tem dívida na praça, alguma coisa que te impediria de captar, mas caso contrário, a gente não chega a analisar o projeto. E aí tem a figura do investidor âncora, né, que é um investidor anjo experiente, que é uma aceleradora, que é um fundo de capital semente, que é quem vai, de fato, selecionar, dentre todos esses projetos, aqueles que têm maior potencial e ajudar a alavancar a captação deles. Mas você pode, com certeza, e aí posso fazer minha propaganda também, www.brota.com.br, entra lá, dá uma olhadinha, a gente te manda o manual do empreendedor, e vai ser um prazer poder te ajudar aí nesse teu começo da jornada empreendedora. Vocês viram que eu sou brava, né? Que eles ficam olhando sempre para mim assim, desculpa, olha, só isso não podia. Mas na verdade, assim, eu estou brincando, mas isso é bacana, vocês saberem que tem muitos projetos de acesso, né? Como tem o Brota, tem a Inovativa, tem os fundos, tem a Anjos, e tem muitos outros, e tem as universidades, vale a pena pesquisar. Vamos lá, próxima pergunta, acho que a gente tem tempo para mais umas duas só. Para o Marcos, meu nome é Robson, eu sou de um negócio social. Parte das startups no Brasil são negócios sociais. É uma parte pequena ainda, mas assim, quando a gente pensa na Europa, 6% do PIB já é movido por negócios sociais. Em alguns países já tem uma regulamentação mais específica para negócios sociais. No Brasil ainda não tem isso, e os negócios sociais acabam tendo que se registrar como ONG, aí tenta ser o CIP, ou tenta abrir uma limitada para tentar navegar e fazer as coisas que precisa fazer. Existe no Brasil, por parte do Ministério, alguma iniciativa que tenta atender melhor os negócios sociais, no sentido de regulamentar eles, para que eles possam efetivamente fazer o que eles fazem de uma forma mais assertiva e dar um resultado melhor para a população? Até agora não, mas isso está dentro do nosso planejamento estratégico da Secretaria. Então, a gente já está levantando material e esses problemas que você está colocando, a gente já está começando a estudar isso e pode vir soluções em breve. Mas, de qualquer forma, assim, para negócios sociais, que é aquele viés de visa lucro, sim, só que com alto impacto social, o Inovativa também serve, tá? E tem mais um monte de canal bacana também para procurar. Eu acho que, por exemplo, o pessoal da Artemisia é um bom lugar, um bom local para você conseguir esse tipo de informação. A gente tem aqui o Marcelo Nakagawa, que entende pra caramba disso também. Aproveita depois, pergunta para ele. Acho que é um modelo de negócio que a gente acha que é muito, muito interessante para o Brasil, né? Vamos lá, próxima pergunta. Só mais uma, vai, que eu falei, a última. Ele está comendo meu tempo, pelo meu relógio não é. Você não está contando 5 minutos de relógio, não, tá? Eu vou contar, assim, mais os meus 5. Meu nome é Samantha, eu participo do Nateia, de alguns eventos, tudo, Rede Mulher Empreendedora, e eu tenho uma curiosidade que foi surgindo desses eventos que eu venho participando já de uns 2 anos para cá. Eu participei do Startup Women's ano passado, e uma coisa que eu percebo muito forte é que, como vocês falaram, o brasileiro ele tem essa coisa do criatividade, de inovação, mas a gente não encontra informações de maneira fácil ou de maneira acessível, de que se realmente a sua ideia é uma coisa que vale a pena trazer para um projeto de startup ou para um evento como a gente participou, né? Então, no dia lá de fazer a escolha do projeto, tinha acho que umas 40 ideias. No final, a gente salvou 8 e teve muita gente que mudou no dia seguinte, foi um caos. Então, assim, existe alguma ferramenta, ou algum portal, algum local, em que a gente conseguisse essas informações de uma forma mais concisa, para a gente se orientar se realmente aquela ideia já é um primeiro passo inovador? Tem o Inovativa agora, que vai inaugurar, mas essas informações elas vão estar abertas. Tipo, por exemplo, se eu entrar no Inovativa no dia 1º de maio, 2 de maio, o que tiver cadastrado, eu consigo saber, eu consigo discutir, porque, como ele falou, a gente precisa compartilhar a informação. E aqui no Brasil, a gente tem muito medo da informação ser roubada, e quando você vê no dia seguinte, teu logo já está com outra pessoa, teu projeto já foi para outro lugar, e você não teve nem tempo de desenvolver. Tem alguma coisa nesse sentido? Quem quer responder? Quer ir lá, Valim? Eu? Não? Quem quer? Não, eu vou pegar essa, na verdade, porque essa eu acho que é a pergunta do milhão, né?
Se a gente tivesse algum dia uma ferramenta onde ela pudesse... Porque uma coisa é trazer informação, isso eu acho que precisa, né? A simetria de informação. Todo e qualquer empreendedor tem que deve poder ter acesso... Eu tenho uma resposta, depois eu vou dar. Inovativa. Inovativa também. Mas eu acho que assim, eu acho que ela foi um pouquinho no ponto do tipo, pô, será que minha ideia ela é boa? Será que os investidores acham? Né? Ou será que eu estou com um problema, vou buscar na lista porque só eu acho minha ideia boa? Né? Essa é a pergunta do milhão, de fato é muito difícil, é tudo uma questão de validação. Né? Você falou que você participou do Startup Weekend. Né? Essas são assim, iniciativas espetaculares, a gente organiza várias, vamos organizar uma de mobilidade urbana agora, junto com a Prefeitura de São Paulo, daqui a um mês, onde você consegue validar a hipótese, né? Você poder montar o seu canvas e ir a mercado e ter mentores, principalmente, que possam te guiar. Né? Falar, olha, isso aqui eu já vi, isso aqui não, isso aqui tem uma inovação, não é na ideia, mas é no modelo de negócio, então é algo inovador e é algo que tem ou não potencial de mercado. A minha resposta é muito parecida com a sua, mas ela é bem mais direta. Vai para o mercado, vê se o cliente quer. Se o cliente quiser pagar de verdade, não é dizer que vai querer pagar os seus amigos do Facebook, né? Porque tem gente que me diz, eu validei minha ideia. Eu fiz uma pesquisa no Facebook, todos os meus amigos dizem que pagariam. Isso não vale, né? Mas, assim, quem responde de verdade não é o investidor, não sou eu, não é o Alim, não é o Marcos, não é o Ricardo, não é ninguém aqui. A gente não vai dizer isso. Quem diz isso de verdade, se a tua ideia é boa, se você executa bem a tua ideia, é o mercado, é o teu cliente. Então, testa todas as suas ideias, tenta todas. Eu sou cheia de ideias. Quem me conhece sabe que eu vivo inventando coisas, eu sou criativa, eu invento isso, eu faço aquilo. Qual é a única diferença? Eu vou lá e tento fazer. Tem muita coisa que dá certo, e aí, legal, uau. Tem muita coisa que dá errado, não é uma boa ideia. Assim de simples, é o outro que valida a ideia da gente, é o nosso cliente, é a pessoa que vai comprar, que vai usar o nosso serviço. Ela diz se é bom ou se não é bom. Não só a ideia, mas se a gente está fazendo bem ou não. Desculpa, eu adoro... tá vendo? Olha, ela é legal, o relógio dela é mais bacana. Ela é a dona, ela pode. Boa noite. Acho que minha pergunta vai ser não só para mim, mas para muitas das pessoas que estão aqui. Eu represento o Centro de Empreendedorismo e a incubadora da FAAP. E uma pergunta que todas as pessoas que chegam com o projeto lá fazem para nós. Depois que eu tiver todo o meu projeto pronto, todo o meu business plan pronto, tudo pronto para ir para o mercado, quem eu procuro primeiro? A empresa possível cliente, um fundo de investimento, um crowdfunding, ou uma empresa que já faz algo parecido com aquilo e que eu inovei naquela área? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Acho que é para todos vocês aí. Assim, esse pessoal, quando eles fazem esse plano, essa resposta deveria surgir automaticamente. Né? Quando é que ele precisa de dinheiro? Quando o investimento para iniciar o negócio é maior do que a capacidade dele de financiar. Né? Quando é que ele deveria procurar clientes em potencial? Assim que ele tiver um produto que o cliente consiga comprar. Né? Quando é que ele deveria pensar em procurar um mentor? Acho que o mentor ajuda em qualquer estágio desse processo. Mas eu acho que essa é uma resposta que nasce junto com a ideia, porque nenhuma dessas perguntas que você fez não tem que estar respondida quando ele faz uma apresentação para qualquer um que vai investir, ou mesmo para uma empresa, porque a empresa não vai comprar um produto no papel. Ela quer um produto porque ela quer resolver um problema. E a empresa não vai investir, tipicamente, para que você desenvolva o produto e aí depois me preste o serviço. Então, eu acho assim, que o pessoal precisa gastar um pouquinho mais de tempo para ter essas respostas já dentro da própria discussão do business plan deles. Uma ótima resposta, depende. Bom, gente, assim, agora acabou, né? Queria agradecer muito, quero ressaltar o trabalho incrível que a Ana Fontes tem feito, de mulheres empreendedoras. Eu vou em um monte de eventos, acho que todo mundo aqui também vai, e para mim é uma delícia ver tantas mulheres empreendedoras, isso é raro, é muito legal. Então, parabéns, Ana, continua fazendo esse trabalho que é incrível, assim, você merece todo o reconhecimento por isso. Muito obrigado, acho que assim, os canais de contato estão aqui, todo mundo já falou qual é o site, os nossos canais de contato estão aqui para se vocês tiverem mais dúvidas e questões, e a gente espera ter contribuído um pouquinho, pelo menos, com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada muito, Francis Valim, Marcos e Ricardo.